Caríssimos, agora no título 2 dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, nós vamos entrar no capítulo 3º, que vai falar exatamente da violência contra superior ou militar de serviço. É importante que vocês consigam efetuar essa diferença para aí sim, nas provas, a gente conseguir realmente distinguir um fato colocado como violência contra superior ou violência contra militar de serviço. Vamos lá. Lá no 157, a gente tem a tratativa do crime de violência contra superior. Se a própria rúbrica do artigo já nos traz violência contra superior, quem pode praticar esse crime é quem tem o superior, ou seja, é um militar subordinado. Agora vejam bem, toda vez que o Código nos traz essa expressão violência, quer dizer violência física, tapa, chute, soco, perfeito? Então, eu tenho uma violência física. Como no artigo, caput do artigo, o legislador não trouxe nenhum tipo de lesão, quer dizer, a simples prática da violência, sem resultado lesão, já se enquadra no caput do artigo, já está sujeita a essa pena de 3 meses a 2 anos. Então, é qualquer violência física, mesmo aquelas que não gerem lesão. O que lá na legislação comum é tratado, por exemplo, como vias de fato, aqui pode gerar o crime de violência contra superior. Então, qualquer tipo de violência física, tá certo? E quando ocorre a morte, quando ocorre uma lesão corporal decorrente disso, aí eu posso ter as formas qualificadas do crime, que nós vamos tratar daqui um pouquinho no parágrafo 3º e 4º, tá ok? Vejam bem, uma situação então que nós colocamos, subordinado pratica violência contra superior, só que eu tenho que ficar atento que para o subordinado cometer a violência contra superior para o intuito da lei, esse subordinado necessariamente tem que compreender que aquele indivíduo que ele está agredindo, que ele está praticando violência, é efetivamente seu superior. Vamos dizer que numa determinada casa noturna, uma pessoa agrida a outra. E quando a gente vai ver essa pessoa que agrediu, ela é um cabo da Polícia Militar e o agredido é um tenente da Polícia Militar. Existe violência contra superior? Não. Por quê? Porque naquele contexto eles nem sabiam que eram militares. Principalmente não sabiam nem a graduação ou posto de um ou de outro. Então não tenho violência contra superior nesse contexto. Eu posso ter até a lesão corporal, crime militar, mas violência contra superior não. Violência contra superior é quando, por exemplo, nesse contexto, o cabo sabia exatamente que praticava violência contra o tenente. E ele fazia isso exatamente para diminuir a autoridade desse superior. Por isso que este capítulo está no título 2, que é dos crimes contra a autoridade militar ou a disciplina militar. Perfeito? Vamos lá. No parágrafo 1º, eu tenho aquilo ali, ó, se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general. Então vamos lá. A vítima desempenha uma função de extrema relevância na questão da hierarquia militar. Se é oficial general, não precisa nem que ele esteja comandando efetivamente aquele subordinado. Perfeito? Então o oficial general foi agredido por um militar lá do Exército Brasileiro, né? Que é seu subordinado e que agrediu porque ele conhecia a figura do oficial ser general, ele já enquadra ali nesse aumento, nessa pena de 3 a 9 anos. Agora, com relação ao comandante de unidade, funciona diferente. É o comandante da unidade a que pertencer o agente. Então, vejam bem, se eu tenho um militar que serve em uma determinada unidade e agride um comandante de outra unidade militar, aquilo ali é violência contra superior, se ele sabia, se ele conhecia o posto, né, daquele determinado oficial, mas não cai nessa pena de reclusão de 3 a 9 anos, cai no caput do artigo. Por quê? Porque só cairia ali se esse agente agredisse
o comandante da sua unidade, da unidade em que ele serve. Perfeito? Vamos continuar. Parágrafo 2º. Se a violência é praticada com arma, aí a pena já é aumentada de 1/3. Por quê? Porque, obviamente, a arma causa um risco maior à vítima. Essa arma ela pode ser arma própria ou arma imprópria. Eu posso estar falando de uma agressão com faca, com punhal ou até com a arma de fogo. Tá? Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal, olha só, eu vou ter o crime contra a pessoa também. Ou seja, eu vou responder pela violência contra superior somado com a lesão corporal. Perfeito? E se resultar a morte, o legislador já traz uma pena maior, de 12 a 30 anos. Quando o crime ocorre em serviço, a pena já é aumentada da 6ª parte. Por quê? Porque se eu tenho aquela agressão durante o serviço ali, o cabo agrediu o sargento que estava na mesma guarnição. Aí a situação ela é mais complexa, denota um maior grau de astúcia daquele militar que praticou efetivamente a violência. Agora, meus amigos, eu tenho que conseguir fazer o contraponto com o artigo 158, que é a violência contra militar de serviço. Vejam bem, esse tipo de violência, o legislador também coloca uma pena muito maior, reclusão de 3 a 8 anos. Por quê? Porque é muito mais grave para o legislador a agressão a um militar que está de serviço do que a agressão do militar superior. Por quê? Ali, quando o militar está de serviço, ele está efetivamente representando a instituição a que ele pertence. Então é como se fosse uma agressão à própria instituição militar, ao próprio Estado. Perfeito? Vamos lá. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço ou de quarto. Quando eu tiver nessa parte, oficial de dia, de serviço ou de quarto, são as funções que a lei traçou para o oficial. Ou contra sentinela, vigia ou plantão. São as funções que o legislador está protegendo neste tipo penal relacionada às praças. Então vamos lá. Para enquadrar o autor no crime de violência contra o militar de serviço, eu tenho que estar relacionado com uma dessas funções. Eu, vítima, tem que estar relacionado. Oficial de dia, estou lá de CPU, é o oficial de dia. Então, se um outro militar que esteja de folga agride um oficial CPU, ele vai responder por violência contra militar de serviço. Por quê? Porque o oficial de dia é o nosso oficial CPU, oficial de dia, de serviço, de quarto. E com relação às praças, mesma coisa. Se eu tenho um militar lá, plantão de um posto policial, ele foi agredido por um outro militar que estava de folga, por mais que esse outro militar seja seu superior, ele vai cair exatamente aí, porque a figura plantão está previsto no artigo 158. Então, as figuras protegidas pela lei já estão ali, de oficial, oficial de dia, de serviço ou de quarto. Das praças, sentinela, vigia ou plantão. Ah, professor, e se for um outro militar que está da mesma forma de serviço? Por exemplo, um sargento que está de serviço lá na administração militar. Aí eu pergunto a vocês, está previsto ali, por exemplo, a função do sargenteante? Não. Então, essa figura não foi protegida por este tipo penal. Se eu tenho um cabo que agrediu um sargenteante, ele vai responder por quê? 157, violência contra superior e não contra militar de serviço. Ok? Até aqui, meus amigos? Vamos continuar então. Eu trouxe ali para vocês o que significa cada função, né? Está no slide, para que vocês possam se atualizar com relação ao que significa cada palavra dessa prevista pela lei. Vamos lá. O parágrafo 1º, da mesma forma, prevê aumento de pena quando a violência é praticada com arma, já falei que a arma é mais gravosa, né? Quando resulta lesão corporal, da mesma forma que no 157, eu vou responder também pelo crime contra a pessoa, então eu posso ter violência contra militar de serviço somada às penas da lesão corporal, e quando resulta a morte, o legislador já traz a pena, né?
Então, eu não respondo por violência contra militar de serviço mais homicídio, não. Eu já vou nessa pena traçada pelo parágrafo 3º, que é uma reclusão de 12 a 30 anos. Então, como eu falei com os senhores, se eu coloco na balança o 157 e o 158, a gente verifica que a pena do 158 ela é maior. Por quê? Porque a conduta é mais reprovável pelo legislador. Porque quem está sendo agredido ali é o militar que está de serviço, que está representando a instituição naquele momento.